E estamos começando mais um vídeo aqui no Infinity Brothers, o seu canal de esporte, entretenimento e vida saudável. Eu sou o Mário. E eu sou o Everson. E hoje é dia de React. React aqui, meu irmão. Nós vamos reagir ao novo trailer. Eu ia falar um novo trailer, mas não é novo, né? Ele é novo, mas é o primeiro trailer de Smash Machine. Smash Machine. Em português ele foi traduzido para Coração de Lutador. Tem nem ideia de que filme é esse. Oh, a tradução ficou bem... Não dá vontade de assistir, não. Coração de Lutador. Ó, para Smash Machine. Mas Smash Machine eu quero ver. Smash Machine, né? Então fique com a gente logo após a vinheta. Probably looking at my eyes. How did that happen? Well, have you ever heard of the Ultimate Fighting Championship, the UFC? That's the bloody thing they're trying to ban. This guy is the best he has ever seen. Do you hate each other when you fight? Absolutely not. How do you know Mark Kerr? Oh, we go way back. He's a buddy of mine. Come on, baby. Too much? Never. Too much? No. Please welcome in his octagon debut, Mark Kerr! Alguns produtos aí, o Mark Kerr. Winning is the best feeling there is. It's 40,000 people, Yeah. and they're cheering you on. There's no other high like it in the world. No contract, no money? No money. Do you have any stronger pain medication? Advil? Advil. Advil? Yeah. Don, would you like No. some? Handing them out like candy. Let's all get in. Everybody get in. Hey, Don, can you take this picture for us? Yeah. What are you thinking at the beginning of the fight? It's simple. Am I going to hurt him before he hurts me? O The Rock, isso aí. Para que é o The Rock. Não. Greatest fighter in the world. He has come back from the brink. Let's see if he can pull out a victory over Mark Coleman. Have you spoken to either about fighting such a good fighter for a life-changing amount of money? I just need you Isso to aí é o let The me Rock, não é o The Rock, cara. Always about you. Only about fighting you. Aquele ali poderia ser o The Rock. Let's fucking go. Big strong man, I love you. Think he wants your autograph? Sure, no problem. No fighting. Só levou uma surpresa no meio do trailer. Que olha aí, cara, não parece The Rock, cara. Pô, não parece mesmo. Ele tá com alguma prótese Sem no prótese. queixo ali? É, no nariz, se não me engano. Ou aqui em cima do olho, nariz. Porque tá bem, tanto que não reconheci, pô. Não reconheci mesmo? Não reconheci. Olha só, a primeira vez eu não... Ele apareceu pra mim como recomendado ali pequenininho. Aí tava Smash Machine, eu falei, pô, Smash Machine, eu acho... Aí eu deixei o mouse em cima, não cliquei no vídeo, eu só deixei o mouse em cima e foi passando cena. Aí apareceu o UFC, aquela cotovelada, eu falei, tá, interessante, eu não cliquei pra ver, então eu não tava ouvindo o áudio. Aí apareceu o cara grande batendo, pá, eu assim, pô, tá legal isso. Daqui a pouco aparece escrito, Dwayne Johnson. Falei, o quê? O quê? Onde é que ele tá? Aquele cara até agora eu não reconheci. É, aquele vai fazer uma participação especial de 2 minutos no final do filme? Aí eu tive que clicar pra assistir. Aí eu assisti o trailer normal, né? Mas, ó, é interessante que o UFC, assim, ó, ele vai contar a história do Mark Kerr, né? Que ganhou, se não me engano, o UFC 14, 15. Assim, a história do Mark Kerr é bem interessante, é dramática também. Já foi feito um documentário dele em 2002, por aí, pela HBO, com o mesmo nome, de Smash Machine. Era o apelido, então?
O apelido dele é Smash Machine, justamente porque a história dele, não sei o que vão mostrar no filme, também é baseado na vida do cara, talvez vão inventar as coisas que não aconteceu, vão criar um pouco de drama, deixar alguma coisa mais dramática do que foi. Aumentar a dramaticidade. Vão fazer recorte, tem coisa da história dele que não vão contar, vão deixar de fora, então tem bastante coisa. Mas ele começou... quando criança, ele tem irmãos mais novos, ele começou em casa brincando de WWE com os irmãos, que ele queria ser lutador de WWE. Só que quando foi pra escola, nenhuma escola tem WWE na grade. O que eles têm muito lá é luta livre, né? Foi o que ele fez. Ele entrou na luta livre porque era o que tinha na escola e ele queria lutar. Luta livre não aquela de ringue. Aquela de ringue wrestling, né? Isso, grego-romana. E aí ele começou a fazer isso, começou a se destacar, chegou na seleção, participou da equipe olímpica, ganhou um mundial. Então, tipo, ele foi, né, crescendo dentro do esporte, só que não é um esporte que dá dinheiro, né, cara? Eu não sei, não conheço o mundo da luta greco-romana. E ele também, assim, se não me engano, ele não foi um fenômeno, ele foi bem, ganhou título, mas ele não foi assim, esse cara é um fenômeno, como a gente já viu outros filmes aí. Então, o que ele fez? Ele começou a procurar uma maneira de ganhar dinheiro lutando. Ele estava vendo o UFC, pessoas que já tinham estudado com ele, treinado com ele, né, nas categorias ali da juventude, que ele fazia o UFC, migraram, acabaram indo pro UFC. Então ele tinha um contato de gente que já lutava lá. E aí ele disse, quero fazer um dinheiro no final de semana aí lutando. E aí ele foi como ele entrou no UFC, para lutar. E é o UFC primórdios do UFC, né? Lembra que é uma época que não tinha a transmissão de internet, streaming não existia. Não existia nem DVD, meu amigo. Era a gente ia na locadora pegar fita VHS para assistir o evento. Não passava na TV porque era violento demais. O pessoal alugava e assistia em casa. Tem gente aí que nem deve saber o que é VHS. Tô falando VHS. Aquelas fitas, aqueles caixotes, né, bem antigo, botava no videocassete. Ele lutou nessa época e outra, não tinha regra. Era 8 lutadores por noite. Tu lutava e tinha que aguardar o teu adversário do outro... Era chaveamento. Outra chave para lutar na mesma noite. Sim, era ali tudo no mesmo dia. Se tu fosse ser campeão, tu lutava 3 vezes, 4 vezes? Umas 3 ou 3 ou 4 vezes para tu ser o campeão daquela... Do evento. Do evento, né? Do UFC 1, do UFC 2, do UFC 3, do UFC 4 e assim por diante. Então, tu fazia várias lutas por noite, tu lutava machucado, quebrado e não tinha limite de tempo. Sem tempo. É assim, não tem empate. Empatou, decisão por juiz. Não. Quem é que vai desistir aí? Quem é que tá fora? Quem é que foi nocauteado? Não, mas posso dizer que o limite de tempo veio otimizar bastante o esporte. Não, ajudou, porque eles tinham que ficar lá, os lutadores tinham que ficar esperando e a luta não acabavam. Eu lembro de uma luta do Dan Severn contra o Cam Sharrock. Dan Severn e Cam Sharrock. Eles lutaram algumas vezes, né? Eles se enfrentaram algumas vezes. Em uma delas, eles pararam a luta depois de 30 minutos, uma coisa assim, não foi? Chegou um momento que tava ficando complicado de esperar a luta acabar. Tava lá 30 minutos eles lutando e ninguém resolvia. Eles estavam agarrados no chão, numa posição ali que um não batia, não saía. Tava bem complicada e aí começou a se ver como otimizar isso, né? Aí começaram a entrar algumas regras, porque o pessoal queria virar um produto para poder vender na TV, para comercializar, para ter uma dinâmica maior. Isso tudo também é legal falar que foi antes de Dana White, né? Que quando Dana White comprou, ele transformou o esporte, né? Então não tinha divisão de peso também. Não tinha. Entrava quem tinha coragem. Não tinha. Era assim, quer lutar, vai lá. Mas o cara tem 2 metros. Tinha alguns que tinham 2 metros, né? Lutava contra o cara, sabe aquele que a gente falou que é a origem, o filme lá, O Grande Dragão Branco? Que a gente via a gente via um magrinho lutando contra o japonês do sumô, né? Aconteceu algumas vezes a gente viu isso nos primórdios do UFC. 30 quilos a mais, 40 quilos a mais, cara, se tu tem coragem, tu vai. E era legal, era loucura. Então, se não me engano, o Mark Kerr, ele chegou a pegar
um UFC que não tinha limite de peso, ou ele entrou no primeiro, ou ele pegou um e depois já botaram limite, ou ele foi no primeiro que teve limite de categoria, que eles criaram categorias, ele foi o primeiro campeão do absoluto. Olha do peso só. pesado. Então fez um nome naquela época por conta disso, né? Ficou muito famoso. O primeiro campeão absoluto do UFC, né? Da categoria peso pesado. Realmente a gente pensa, né? O peso pesado é o que causa mais impacto, né? Muito Porque embora. as porradas são muito violentas. Muito embora a gente pegue lá o Zé Aldo, é uma das categorias mais legais quando a gente viu o Zé Aldo lutando, né? Então, né, tem mais agilidade, é mais velocidade, mas o impacto no peso pesado é mais bruto, né? E como a gente viu no trailer, né, tem muito do drama do uso de remédio. Tá no documentário dele, né, em drogas para aliviar a dor. Fez várias cirurgias. A gente vê ali o joelho bem O marcadinho, joelho, né? Interessante, eu não sei se vão mostrar isso no filme, mas ele veio lutar no Brasil, num UFC, que teve aqui no Brasil, Rio de Janeiro, uma loucura. E aí quando chegou aqui, ele tinha problema de ansiedade também, não sei se vão mostrar se ele tomava remédio para isso, de ele achar que não estava pronto para a luta. Dizem, né, que toda luta que ele ia fazer, ele passava mal porque ele disse, cara, eu não tô pronto pra essa luta, eu não tô pronto pra essa luta. Lembrando, cara, que ele não... Assim, ó, é uma época que não existia treino de MMA. Não. Não existia academia de MMA. Não. Tu te formava numa arte marcial, aprendia um pouquinho de alguma outra coisa. Quando começou, né, que nos primórdios ali, os Gracies dominaram, né? Porque ninguém sabia jiu-jitsu. O Royce foi lá, não foi nem o Rickson, o Royce é que foi o irmão mais novo, né? Eles queriam mostrar o poder, a superioridade. Do jiu-jitsu, e ele foi lá e ganhava de todo mundo. Então o pessoal das outras artes marciais começou a ver isso e começou a ver assim, a gente precisa aprender a se virar nisso daí, né? E quando os grandes strikes começaram a vencer no punho, aí quem não sabia começou a treinar boxe. Foi pro boxe, falou assim, não, preciso saber acertar esse cruzado no queixo, né, pra... Então, o Mark, ele pegou essa época em que os lutadores eram meio que especializados num tipo de luta. Ele não tinha luta, ele tinha o wrestling, que é uma luta, na verdade, mas ele olhou e falou assim, cara, eu acho que eu consigo derrubar esses caras, e eu derrubo eles e eu bato neles por cima. Então, quando ele ia lutar, ele tinha muito medo, porque os caras vinham faixa preta disso, mestre daquilo. E aí ele tinha medo de um cagaço e de não levar uma surra. Por isso que ele falou, eu não tô preparado. Viu, né, nessa época, tinha o pessoal, né, da cidade ali, era Bruce Lee, era Van Damme, Chuck Norris, né, e os filmes de artes marciais faziam muito sucesso. E aí, quando chegou no Brasil... teve uma luta, eu acho que ele venceu o torneio aqui no Brasil, e teve uma luta, talvez a segunda luta, que ele fez com o mestre Hulk da capoeira. E na luta, parece que o Hulk cuspiu 2 dentes fora, assim, né? Caiu 2 dentes, assim, e ele pegou e começou a tentar sair do ringue, meio que fugindo, assim, não, para! Acabou! Chega, não quero mais brincar. E aí foi desclassificaram o mestre Hulk porque ele ficava tentando sair do ringue. Então foi esse cara aqui que veio pro Brasil e ele não queria entrar pra lutar. E os caras da organização falaram assim, cara, se tu não entrar pra lutar, os brasileiros vão te matar. Tu não pode sair daqui sem lutar. Aí ele com medo de morrer por causa da torcida, porque a torcida fica, vai morrer. Meteu um cagaço, ele não queria nem entrar pra lutar. Não sei se isso vai ter no filme, mas se tiver vai ser bem interessante. Bom, aí com o sucesso que ele teve no UFC, ele acabou indo lutar no Japão, lá no Pride. No Pride, que era um evento mais organizado, com um prêmio maior, pagava mais. O Pride foi uma evolução, né? Do UFC inicial, porque o UFC inicial, né? Antes do Dana White, o Pride veio e deu um... Ele elevou o nível, né? Elevou o nível do esporte significativamente. Então ele foi lutar no Pride. E aí tem toda uma confusão lá, porque tem até uma hora no trailer que a gente vê assim, mas sem contrato, sem luta, porque tem uma história, que aí começou a rolar um boato, que ele começou a perder muito, né? Talvez pelas dores, pela cirurgia, não sei.
Mas aí começaram a dizer que ele tava vendendo luta por Entregando as dinheiro, Então, teve uma luta que ele faz acho que com um amigo dele, que alguém falou assim, mas tu vai lutar com teu amigo por dinheiro. E dizem que ele entregou uma luta, justamente com aquela cena que a gente vê assim, sem contrato, sem luta, que o cara falou assim, a gente só vai renovar teu contrato se tu perder a próxima luta. Aí ele, sem contrato, sem luta? Sem contrato, sem luta. Então aí ele teve que perder para poder renovar o contrato, porque senão não tinha... tava fora do imagina, ele não tinha alternativa. Ou tu luta ali e ganha dinheiro, tu não luta. Não ganha dinheiro de outra forma. Então, não sei, parece que talvez traga isso no filme, esse drama também, né? E aí tem um retorno dele contra o Royce Gracie, no Japão, uma luta. Aí, começaram a vender a ideia, Royce Gracie. Só que, o que aconteceu? Eles estavam começando a botar regra, já tinha a regra do peso, entrou a regra do tempo, e no Pride, aí provavelmente isso, acho que deve estar no documentário, provavelmente vai aparecer aqui, e é um dos motivos, né, do Mark Kerr ser reconhecido também, né, é que dizem que as regras mudaram por causa dele. Porque ele vencia muito rápido as lutas. É porque imagina, o cara do Western, qual é a estratégia dele? É a mesma em toda a luta, porque ele só sabe fazer isso. Vai lá, ele agarra e mete pro chão, começa a bater, igual o Neandertal, por isso que é Smash Machine, porque ele batia assim, de cima pra baixo, porque não tem tempo, ele não treinou boxe, ele deita e bate igual um Neandertal aqui nos caras. É marretada. De Smash Machine. Aí outra coisa, ele montava a guarda, segurava os dois braços do cara no chão contra o solo, e aí como é que tu bate? Tu tá em posição de montado, segurando os braços do cara. É cabeçada. Cabeçada. Era o cara das cabeçadas. Tu. E aí destruía todo mundo. Aí começou a vir assim, pessoal. Cara, a luta dele não dura 20 segundos, é muito rápido, não pode ser assim. Aí começaram, tá proibido cabeçada, tá proibido. Ele também. O Wesley tem aquela posição que ele abraça o cara por cima, que assim, que o cara vem dar a entrada nele por baixo na perna, e aí ele abraça por cima e fica aquela posição que um tentando pegar na perna do outro. E aí o que ele fazia? O cara que ele agarrou, botava as duas mãos no chão, ele pegava aqui e joelhada na cabeça. Dum, o cara caía, dormia. Assim, pessoal, quando o cara botar as duas mãos no chão, não pode mais dar joelhada, tá? Aí dizem que várias regras foram colocadas por causa dele, por causa dos golpes que ele aplicava. E a luta acabava muito rápido. Aí veio toda aquela conspiração, estão fazendo de tudo para ele perder, estão criando um monte de regra que só prejudica ele. Então tem todo esse conflito, talvez venha isso no filme. É um ponto importante, né? Porque e aí... é aquele ponto, né? Como isso vale tudo? Vale tudo, meu querido. Aí não era mais vale tudo, aí também colocaram o limite de tempo, aí então começou a ter começaram a criar muitas regras, né, para deixar mais esportivizado e menos brutal, e aí diz que tudo desfavorecia ele, aí por isso que ele perdia tanto, e tal. Aí nessa luta que eles tentaram fazer com o Royce falou assim, não, eu luto, mas é sem limite de tempo, porque o Mark é muito mais pesado que o Royce, né? É brutalidade, né? Falou assim, o cara é muito maior do que eu, assim, não pode, sem limite de tempo, deixa o tempo aberto e não tem interrupção de juiz. Porque começou a ter juiz ali dentro, que quando os caras se abraçavam e ficavam deitados ali no canto, dava aquele tapinha e levanta o cara assim, levanta aí e continua a luta. E o Royce falou, não, sem juiz de interrupção e sem tempo. Aí eles fecharam a luta. Aí passou um tempo, o Royce falou assim, não vou lutar. Mas, por quê? Não sei o que aconteceu. Se alguém souber, deixa nos comentários. Não, mas é interessante porque a estratégia, o pensamento do Royce, perfeito, né? Perfeito? Porque vai lutar contra um cara que é maior e mais forte do que ele. Só que a luta no solo desgasta um absurdo. Ainda mais um cara desse fazendo força. Cansa demais. Então o Royce vai lá, encaixa, fica numa posição, trava o cara, deixa o cara fazendo força, o cara vai dar 3 minutos, o cara não vai estar conseguindo respirar direito, e aí ele finaliza. Como já aconteceu antes com Ken Shamrock, que Sim. o Royce venceu um brutamontes. Que era
bem similar, né? Parecido. Bem parecido. Né? Foi a mesma coisa. O Royce foi ganhar o quê? Depois de quase 30 minutos? Ficou um tempão caçando o Ken Shamrock. E aí foi lá no desgaste. E aí o cara encaixou o golpe depois de um tempo. E aí venceu a luta. Então eu acho que vai ser tem tudo pra ser um filme bom, hein? Parece bom. O The Rock fazendo um papel que é diferente do que a gente tá acostumado a ver ele fazendo de comédia, de ação. Tá bem mais dramático, né? É porque muda, né? A gente viu recentemente aquele o filme que o Zac Efron fez recentemente dos irmãos que faziam luta livre. Ele cresceu, né? Ficou forte. E aí a gente vê essa preparação toda, né? E a gente vê que ele tá... Tanto que eu não reconheci, cara. Eu não reconheci. Cara. Tá diferente. E é um papel mais dramático, porque traz esse outro lado da luta, né? Não vai trazer só o esporte e só a violência gerada pelo esporte. A gente vê pela situação, ele tá provavelmente um consultório médico aí, a gente vê que vai trazer esse outro lado, essa outra visão, né? E tem tudo para ser um dos melhores filmes de MMA que já foram feitos, porque até hoje a gente tem que são dois irmãos que lutam num cage, Sangue do Lutador. Sangue do Lutador, talvez. Que esse é um dos melhores que tem de MMA, e o Never Back Down. Só que o Never Back Down é MMA livre, né? Na rua. De adolescente. Então, MMA Street. Não representa bem o que foi a época, não mostra, né, com carinho tudo que aconteceu. Então, esse filme, eu acredito que vai ser bom e um dos melhores de MMA já feitos, hein? Vai trazer o começo, né? O começo, como surgiu, né? Como se transformou. Essa fagulha. Eu não acredito que vai chegar a aparecer dedo de Dan White ainda no filme, né? Porque ele veio bem depois, né? Não bem depois, mas foi, né? Passou um tempo. E pela época que aparece ele lutando, né? Então a gente vê que é lá na época ainda da brutalidade do MMA. E o que eu achei um fato interessante, que o The Rock, do Dwayne Johnson, tem 53 anos. E ele tá fazendo o papel do cara quando o cara tinha 20 e pouco. E o cara, ele hoje tem 56. Tá, a diferença dele pro The Rock é pequena de idade. Só que o corpo, cara, o cara não existe mais aquele corpo daquele cara ali. Virou um senhorzinho barrigudinho. E o The Rock tá do tamanho do cara quando o cara tinha 25 anos. Isso eu achei impressionante. Os caras têm quase a mesma idade, mas o The Rock tá incrível. O The Rock é fora de série, né? E aí, animado pra ver esse filme? Deixa aí nos comentários se você curtiu, se já tava sabendo desse filme, vai passar nos cinemas, se não me engano, pra outubro deste ano, 25. E eu tô ansioso pra ver. Parece bom aí. Ele me pegou de surpresa com esse react aqui e fiquei ansioso. Então é isso. Se ainda não for inscrito no nosso canal, não se esqueça de se inscrever e, claro, compartilhar com todos os seus amigos. E nos vemos no próximo vídeo, já é? Já foi, meu irmão. Pra eu ficar parecido com o The Rock. Se não fosse a barba, porra, o povo falava assim, olha, The Rock tá no Infinity. Quase igual.